Nós tivemos um momento, eu tive um momento muito precioso no louvor, na adoração, no final do louvor. Amém? Muito precioso. E algo que fica muito forte no meu coração, nós vamos falar de duas coisas ruins, né? Vamos falar de ira e de raiva. Quem está com ira ou com raiva aí? Levanta a mão. Ninguém caiu. Ainda bem, vocês não estão dormindo ainda. Estamos falando essa semana sobre ira e raiva. Amém? Mas o que me ficou muito forte no meu coração, e eu acho que vai ser parte muito importante da ministração, é o quanto Deus é amor na adoração. O quanto Deus me ama, o quanto Deus te ama, o quanto Deus trabalhou e o quanto Deus está disposto hoje a tirar de você, de muitas vidas neste lugar, muitas vidas que nos assistem pela internet, um peso de ira e de raiva. Amém? Nós vamos ver alguns termos aqui, amém? O pastor Murilo já ministrou de manhã alguns significados, vamos trabalhar com isso também, mas, querido, abra o seu coração. Se existe uma capa de chumbo sobre você, sabe capa de chumbo? Você já foi tirar raio-x e você põe uma capa de chumbo, às vezes? Amém? E o negócio pesa, não pesa? Que é para a radiação não penetrar. Sabe, é isso que eu percebo. Você, muitas pessoas podem aqui estar com uma capa de chumbo, um peso. Um sentimento de que a ira ou a raiva trazem você em prisões, em peso e em angústia. Mas diga para quem está do seu lado, nós somos da paz. Nós fomos chamados para a liberdade. Diga para outra pessoa, fomos chamados para a liberdade. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Ira e raiva são sentimentos comuns na sociedade de hoje, sim ou não? Muitas vezes divulgado e estimulado por muitas mídias por aí. Amém? Lembra da novela que você não assiste? Né? Nós não assistimos, graças a Deus. Mas quando assistíamos, você lembra de como era fomentada a ira, a vingança, o ódio, a destruição? Sim ou não? Não vou pedir para você levantar a mão se você está assistindo novela. Mas essa já foi uma indireta. Amém? É muito comum hoje em dia as pessoas explodirem. Você não vê isso por aí no trânsito? Às vezes, por nada, a pessoa sai do carro e explode. Amém? Explode. E se tem uma arma na mão no momento desse, acontece uma desgraça. Não é verdade? Esses sentimentos destroem relacionamentos, acabam com amizades. Amém? Podemos dizer que esse é um dos mais difíceis problemas da nossa geração. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. E nós vamos falar muito hoje aqui de antídotos. Amém? Se estamos falando de ira e de raiva, eu quero falar mais dos antídotos para a ira e para a raiva. Amém? Dos remédios para a ira e para a raiva. Amém? Se ira e raiva destroem, nós vamos encontrar em Deus armas que destroem essa ira e essa raiva. Amém? E transforma um ambiente de trevas, escuridão, ódio, por um ambiente de alegria e paz. Amém? O que diz o Salmo 23? Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu quero falar do trecho. Ele me guia mansamente a águas tranquilas, pastos verdejantes. Amém? Tira a imagem de um quarto escuro, tira a imagem de um dia de tempestade, com trovões, que isso é a ira e a raiva, esse é o ambiente da ira e da raiva, e comece já a permitir que o Espírito Santo te mostre este pasto verdejante, esta água tranquila. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco, nessa noite. A pessoa que está com ira ou com raiva perde o controle. Faz ou fala coisas que não têm volta. Um confronto sem limites.
Isso acontece na família, na sociedade e também pode acontecer na igreja, sim ou não? Não precisa olhar agora, mas você já viu algum irmão numa explosão dessa? Não olha. Obreiros que trabalham no estacionamento, não fala, não aponta. Amém? Já percebeu isso? Legal. É só para poder chamar, para poder falar que nós estamos falando a verdade aqui. Acontece na igreja. Precisamos da graça de Deus e da sua revelação para aprender, repreender e tratar a ira. Amém? A ira é uma ferramenta maligna e maldita que nos impede de crescer e prosperar. Uma pessoa irada consegue destruir relacionamentos. Amém? Quem quer ira ou raiva aqui? Amém. Ainda não dormiram. O que é ira? O que é ira? Um intenso sentimento de raiva, de cólera, de rancor. Um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão. Jesus. Fortes emoções. Esse negócio de emoção, às vezes a gente não tem controle, é verdade ou não? Sim ou não? Parece um barril de pólvora, né? Um conjunto de fortes emoções e vontade de agredir. Isso é ira. Derivada de causas acumuladas ou traumas. Tem duas definições, a gente vai falar os termos gregos aqui. Uma delas, deixa eu falar já, vai. O primeiro deles, definição de ira, é thumos, T-H-U-M-U-S, thumos. Palavra grega que significa agitado, fervendo. Jesus, você já identificou a pessoa, né? O thumos, a ira, thumos, é esse tipo de ira. Uma condição específica de sentimento, emoção, como uma explosão. A pessoa, aquilo vai acumulando, aquilo vai acumulando, aquilo vai acumulando, e num momento ele explode. Aí, se tem uma arma na mão, pode acontecer uma catástrofe, né? Palavras são ditas, agressões físicas são liberadas, amém? O thumos é essa agitação, isso que explode como um vulcão. Imagina como um vulcão, com força, com violência. É uma chaleira fervendo. Quem tem a chaleira em casa tem uma chaleira que dá raiva dela. Eu vou falar o que é raiva. Põe lá para ferver um negócio para fazer o café. Aí tem uma tampinha. Quem tem a chaleira dessa? Aí o negócio começa a ferver. Aí fica... Aquilo irrita. Ela não explode. Amém? Mas é isso. A ira, o thumos, é isso. A pessoa vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo. Só que não tem um alarme. Ela explode. Ela não tem um alarme para alguém ir lá e desligar a origem, né? Aquilo que está alimentando aquela ira. Ele explode. Tudo bem? Isso é o thumos. Alguém já viveu thumos? Assim como vem rápido, vai rápido também. Tudo bem? Então, ira, conjunto, pode ser visto como causas acumuladas, sentimentos, causas acumuladas de traumas que levam geralmente à agressão. Isso é ira, thumos. O outro tipo de ira é orge, O-R-G-E. Palavra grega que significa paixão, energia. Diferente do thumos, essa é uma condição contínua de ira ou raiva. Parece mais tranquilo, mas é a pior. Thumos, aquela pessoa que vem uma lembrança ou alguém fala uma palavra que como se fosse como chama aquilo que dá? Estopim, alguém falou ali. Como se fosse um estopim. Acende a ignição de algo que já estava lá. Mas o thumos não aguenta. Deu o estopim, explodiu na hora. O orge não. Ele vai guardando. Ele vai acumulando. Pode até alguém acender o estopim. Não. Aguenta. Eu aguento mais.
Essa palavrinha não fez explodir ainda. E vai guardando aquele sentimento, vai guardando aquela emoção. Vem alguém de novo, fala alguma coisa, seu dia chega, eu seguro, eu seguro, eu seguro, eu seguro, eu seguro. E vai curtindo. A palavra curtir significa fermentar. Sim ou não? O vinho é curtido, vai curtindo. E vai curtindo a raiva, vai curtindo a raiva, vai curtindo, curtindo. Tem o mesmo sentido do curtir também, de curtir e gostar, porque ele vai gostando daquele mal. Vai gostando daquele sentimento ruim. Vai trazendo amargura. O orgie é isso, é uma paixão pelo ódio. Jesus. A pessoa curte, sustenta, segura, ele tem um silenciador na valvulinha da chaleira. Ninguém fica sabendo que está fervendo, porque não explode, não tem alarme, tudo bem? É uma condição contínua. O orgie é menos explosivo, mas mais duradouro. Esse tipo de ira é o mais perigoso. É o resultado acumulado e constante desse sentimento. Amém? Eu fico imaginando que a ira tipo orgie é uma ira que planeja vingança. Amém? O Thumos, nem sempre ele está pensando em fazer aquela explosão. Nem está pensando. Amém? Ele não está pensando, vem a ira, vem o sentimento e ele explode. Do mesmo jeito que vem, acaba. Tudo bem? Nós podemos passar por esses momentos, amém? De Thumos, de uma ira explosiva. O ser humano pode passar. Nós vamos sair daqui no final do culto entendendo que nós não podemos passar. Amém? Mas o orgie vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E chega um momento que ele manifesta essa ira. Muitas vezes não é explosiva. Mas tem uma palavrinha que acompanha aí essa consequência da ira, que é a vingança. Só tem palavra feia hoje aqui, no começo. Amém? Ira é isso. Muito bem, um pouquinho só de raiva. O que é raiva? Ira e raiva. É a doença do cachorro, no mês de agosto. Também. Ira, raiva, é grande irritação, ódio, fúria. Grande irritação, ódio, fúria. Amém? Nós precisamos tomar cuidado de dominar, controlar, vigiar, para que a ira não brote e cresça e permaneça na nossa vida. Amém? A pessoa precisa tomar a decisão de levar esse sentimento a Cristo. Quando não fazemos isso, corremos o risco de abrir porta espiritual para mais outros espíritos sobre a nossa vida. Amém? O que diz João 10:10, a parte A do versículo? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ladrão é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém? Nós temos que entender que quando eu abro portas para a ira, quando eu abro portas para esses sentimentos, seja a orgie ou Thumos, seja acumulando sentimentos, permitindo que esses sentimentos de inimizade, esse sentimento de agressão, esse sentimento de falta de amor, guardando rancor, guardando sentimentos, ressentimentos na minha vida, essa porta abre espaço para mais espíritos, amém? Mais espíritos vingativos, de ódio, vingativos, espíritos de destruição, de roubo, amém? E vão tomando conta, tomando espaço da minha alma, tomando espaço da minha mente, de maneira que eu não consigo mais pensar. Isso é uma das características da ira. A ira torna a pessoa que está dominado por ela cego, irracional, não consegue pensar. É um fervor tão grande de sentimentos e emoções que a razão perde sentido.
E de repente, quando ela volta daquele estado, daquele êxtase, daquela explosão, nem sabe como foi que aconteceu e por que aconteceu. E olha que não estamos falando de endemoniamento. É antes do endemoniamento. É pré. Mas abre porta para o pós. Amém? O Caim, o pecado jaz à porta. Compete a ti dominar sobre ele. Compete a ti dominá-lo. Amém? Existe um sentimento, existe uma emoção. Foi o que aconteceu com Caim. Começou a brotar, a surgir nele um sentimento de inveja, um sentimento de raiva contra o seu irmão Abel. Deus percebeu isso e deu um alerta. Ô Caim, o pecado está aí. Você tem que segurar ele. Domina. Amém? Mas ele não dominou. Eu fico imaginando que a ira de Caim foi orgem. Porque ele planejou. Amém? Não foi no momento explosivo, não, ele planejou, ele saiu com o irmão, ele levou o irmão para um lugar. Ele planejou assassinar o seu irmão. Amém? A ira em ação abre portas para outros espíritos, amém? Também se apresentem como violência e destruição. Cremos que Deus realiza milagres, mas no geral a ira e a raiva não passam com uma oração. Quero ler 2 textos com você. Levítico 19, 18. Lê para mim aí. Todo mundo. Amém. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, amar o teu próximo como a ti mesmo não é no Novo Testamento? Mas está em Levítico. Glória a Deus, hein? O mesmo Deus, amém? Na NVI diz, não procurem vingança, nem guardem rancor, aí ira, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Ame a cada um o seu próximo como a si mesmo. Veja, há uma orientação, uma direção de Deus. Não guardem rancor, não guardem ódio. Amém? Este é um desejo de Deus, não guardem ódio. A pessoa que guarda ódio, que acumula raiva, que acumula rancor, é uma pessoa que facilmente está propensa a um espírito de vingança. Amém? A agir com violência, a agir com vingança. Próximo texto. Deuteronômio 32, 35. Deuteronômio 32, 35. Pode ler, assim que aparecer. Pode ler. Amém? Deus está falando, ó, os caras estão perseguindo você, os povos estão te perseguindo, os povos estão querendo te destruir, mas olha, minha é a vingança. O dia deles vai chegar, mas a vingança é de Deus. Amém? Diga para quem está do teu lado, a vingança pertence a Deus. Por isso eu declaro que a resposta às agressões contra a minha vida, eu entrego ao meu Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, que a resposta a uma agressão deve ser dada por Deus. Amém? Deus se ira. Hã? Hã? Sim. O que seria uma ira de Deus? Deus peca? Amém. O que seria uma ira de Deus? Hã? Uma justiça, uma indignação. Uma indignação
santa contra o erro, contra o pecado. Amém? Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Amém? Tomar cuidado com isso. Deus se ira, é uma indignação dele contra o erro, contra o adversário. Amém? Quem lembra de Sansão? Eu estava pensando em ira, não posso falar. E aí eu lembro de filmes, né? Não sei que Deus deu isso para mim, mas eu lembro de filmes. Antes de falar do Sansão, lembra do Hulk? Aquilo é Tumus ou é orge? Os dois? Eu acho que é orge, acho que é Tumus. O bicho, o cara... Querido, diga para quem está do seu lado, é assim que você fica quando você dá lugar a Tumus. Os palmeirenses gostam, né? Eu fico pensando no Hulk, né? Alguém faz uma agressão contra ele, o zoinho já começa a virar e já explode. Isso é Tumus. Mas aí eu estava pensando no Hulk e pensei, mas na Bíblia tem Hulk. Na Bíblia tem Hulk, que é Sansão. Amém? Sansão era um homem consagrado a Deus desde o ventre, amém? E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele tinha a manifestação do poder do Espírito Santo sobre Sansão era força, maior do que de todos os outros homens normais, amém? Com uma queixada de burro, ele matou 1000 pessoas, é isso? Eu não fico imaginando como uma pessoa mata 1000 pessoas com um pedaço de osso. E os caras não se defendem. Ou se defendem e ele é ágil e é forte, porque ele tem um poder sobrenatural sobre ele. Mas, o que está acontecendo com Sansão? Não é a ira de Deus operando vingança do seu povo? Sim ou não? A força que vem sobre Sansão é uma ira, uma indignação santa de Deus contra os inimigos do seu povo. Por causa do seu pecado, por causa da sua contaminação, por causa da sua associação com o diabo, com as trevas, pela sua rendição, pelo seu pacto com o diabo. Amém? Deus se ira, Deus tem uma ira santa contra o erro e contra o engano. Porque ele é o único que se ira e pode se vingar. Porque a vingança é dele. Tudo bem? Isso traz para a gente, para mim, um alívio. Tá bom, eu não posso me irar. E a Bíblia fala, eu falei em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, há momentos que eu vou ter uma indignação, sim, contra o erro. Amém? Eu vou ter uma indignação. Mas o texto continua. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá deitar, não deixa passar esse dia sem resolver essa situação. Não deixe que essa indignação santa, não pecaminosa, amém? Não estou falando de inveja, não estou falando de ódio barato, cruel, sem... o ódio nunca tem motivo, nunca tem justificativa. Mas eu estou falando dessa indignação santa. Porque senão, por que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo colocaria em Efésios 4? Irai-vos. É uma característica de Deus. E é uma característica nossa. Contra o adversário. Contra o pecado e o erro. Não uma ira barata. Não uma ira superficial. Não, superficial não. Sem motivo. Amém? Então, quando algo acontece injusto diante de mim, algo acontece injusto comigo, com alguém da minha família, alguma injustiça, esta ira de Deus vem, mas aí eu lembro que a vingança é dele, e eu coloco nas mãos dele. Amém? Agora, essa motivação pode me levar a tomar algumas atitudes. Amém? Mas lembrando que a vingança é dele. Amém? Glória a Deus. Com relação à ira maligna, a essa ação do diabo, que toma o sentimento humano
e coloca o homem em situação fora do normal. Vamos falar somente de duas consequências aqui. Essa ira pode levar o homem a fazer loucuras. Provérbios 14, 17. Provérbios 14, 17. Lê aí. Interessante essa palavra à toa, essa expressão. Ou seja, eu posso me indignar, sim ou não? Eu tenho que me indignar com a injustiça. Eu tenho que me indignar com o erro. Porque eu não vou fazer parte da injustiça. Eu não vou compactuar com a injustiça e com o erro. Amém? Essa indignação santa é o que nós estamos falando aqui da ira de Deus. Amém? Mas o que se indigna à toa fará tolices. E o homem de maus intentos será odiado. Amém? Não devemos dar lugar à ira levianamente. Não podemos abrir esse tipo de porta para espíritos de violência e de vingança. Amém? Então, consequências da ira não pode levar o homem a fazer loucuras. Eu lembro um dia, quando eu era jovem, adolescente, faz alguns séculos, eu estava em casa. Cadê o Murilo? O Murilo está novo, ele falou de manhã. E eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu era meio explosivo assim. Agora eu não sei se o que mais me pegava era o Tumus ou o Orge. Infelizmente eu acho que é o Orge. Mas teve um dia que eu não sei o que aconteceu lá com minha mãe, não lembro mais, eu era jovem ainda. E eu fui passando pela cozinha assim, dei um murro na parede. Arrebentou o espelho do interruptor. Não tinha motivo nenhum. Quer dizer, motivo devia ter, não lembro mais. Mas foi isso, uma explosão, uma força explosiva. Ainda bem que foi na parede, né? Não foi em outro lugar ou com alguma pessoa. Mas é isso que acontece, a pessoa faz loucuras, faz destruição. A segunda consequência de ira, tumus, nos traz condenação, nos traz castigo. Provérbios 19, 19 diz assim: o homem de grande indignação deve sofrer o dano. Olha, você se indigna facilmente, você que tem grande indignação, a Bíblia está dizendo, você vai sofrer por causa disso. Porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Amém? Tem uma outra versão que diz, o homem de grande ira sofrerá o castigo, porque se você o livra das consequências, ele se sentirá livre para se vingar ou fazer tudo de novo. Será que isso tem a ver com tantos assassinatos, seja o que for aí de maldade? Se você livra a pessoa, ele vai voltar a fazer tudo de novo. Esse homem, essa pessoa iracunda. Amém? Iracunda. O orge é mais passivo, mas geralmente leva à vingança. O orge é mais passivo, não explode, mas geralmente leva à vingança. Eu quero ler com você um texto até grande em Gálatas, capítulo 5. Eu falei aqui, por mais que nós queiramos vencer a ira, e nós vamos hoje renunciar, ministrar um pouco sobre isso no final, mas a Bíblia fala que a ira é obra da carne. E eu quero ler esse texto com você. Amém? A ira é obra da carne. O que é carne? Picanha, cupim, colchão duro. Isso também, carne do boi. Mas o que é carne na palavra? Carne é o corpo somado com a alma. A alma, sede de sentimentos, emoções, pensamentos, memórias, raciocínios. Amém? A alma é tudo isso. E o corpo é o corpo. Mas, você lembra? Nós somos
Muito bem, agora para ensinar quem não sabia. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Somos um espírito, é isso que nós somos, amém? O sopro de Deus em nós é esse espírito, a vida de Deus em nós é esse espírito que vai viver eternamente com Deus, amém? É o que nós somos espirituais. Deus é espírito e nós somos espírito também. Nós somos espirituais, mas hoje nós temos uma alma e um corpo, amém? Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Não sei. O corpo, espírito, corpo e alma. A alma ligada ao corpo, se chama carne. E a alma ligada ao corpo faz guerra contra o espírito. Amém? E é isso que nós vamos ler em Gálatas 5. Eu vou ler alguns versículos só. Vou ler a partir do 13. Se quiser pôr para acompanhar, mas eu vou ler aqui. Irmãos, Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus por causa disso. Nós somos chamados para a liberdade. Amém? E o que é uma pessoa livre? Pode fazer o que quiser, sim ou não? Amém? E Jesus falou, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. Amém? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O que é carne mesmo? Alma e corpo. Não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Somos chamados à liberdade, mas liberdade não quer dizer que eu posso falar o que eu quiser. Liberdade não quer dizer que eu posso tomar o espaço do outro, levando o outro a se indignar. Liberdade não significa que eu vou praticar injustiças. Amém? Porque senão eu vou suscitar a ira no outro. Amém? Eu posso levar o outro a pecar. Mas ele fala aqui, antes, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Se todos servem ao outro, se todos dão preferência ao outro, ninguém vai querer ser mais que o outro. Ninguém vai ocupar o lugar do outro. Amém? Porque todos vão estar preocupados com o próximo. Amém? Todos vão estar trabalhando para que o outro seja servido. Amém? E se todos fazem isso, ninguém fica para trás. Ninguém sai perdendo. Amém? Versículo 14. Toda a lei se resume em um só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês... Deixa eu ver se está lá desse jeito. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, Jesus, canibais, hein? Diga para quem está do seu lado, você mordeu alguém hoje? Você já viu alguém morder alguém? Não estou falando de mordida do corpo, né? Mas é essa mordida que ele está falando aqui. Mas se vocês se mordem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém? Veja o que está por trás dessa expressão de Paulo aos Gálatas. Queridos, nós somos de outra turma. Amém? Nós somos de outro lugar, de outro reino. Nós não somos destes mais. Amém? Mas Gálatas era o quê? Igreja ou era um centro espírita? Era igreja. Gálatas era uma igreja. Aqui é uma igreja ou um centro espírita? Então a carta é para nós também. Amém? A carta é para nós também. 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente.
Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Paulo está dizendo, vocês são de Cristo, vocês têm uma aliança com Ele. Amém? A motivação que deve levar você a viver, amém? É o amor. A base é o amor, porque Deus é amor. Por isso vivam em Espírito. Aí o 17 fala, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que interessante. Eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Lembra quando nós falamos da ira, a explosiva? E eu posso dizer da outra também, porque ele vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar, não discerne mais o que é bom e o que é errado. O orge. Vai acumulando ressentimento, acumulando ideias negativas, vai planejando a vingança, a ponto de não fazer o que quer. Fica dominado por aquele sentimento. E é o que a Bíblia está dizendo. A obra da carne, a carne milita, cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito fala, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que abençoar, você tem que orar por eles, por o seu inimigo. É como amontoar brasa na cabeça dele. Amém? Essas são as armas do Espírito. Mas se eu vou dando lugar à ira, se eu vou permitindo que esses sentimentos se contaminem, vai chegar a um ponto que eu não tenho mais raciocínio. Eu não tenho mais domínio sobre aquele assunto, sobre aquela situação. Amém? E no caso, nós vamos ler todos os frutos da carne aqui. Mas nós estamos atentos hoje na ira. E especialmente a ira me cega. Especialmente a ira ofusca, cobre, traz peso, é o avental de chumbo, amém? Que não deixa eu agir pelo Espírito. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quanta coisa, né, gente? Jesus. Você vai ver o do Espírito é pouco, mas a da carne é um monte. Amém? Estas são as obras da carne. Lembra? Carne se opõe ao Espírito para que vocês não façam o que querem. Existe uma ira santa de Deus, uma indignação contra o erro, uma indignação. E quando ela vem, quando essa ira é despertada por alguma injustiça, eu tenho que chegar e conversar com a pessoa, eu tenho que chegar e tratar, colocar os pingos nos is, antes que o dia passe. Porque se eu deixar esse dia passar, a hora que eu deitar, esse sentimento vai evoluir para um grande demônio na minha vida. Para uma grande máscara, para um grande peso. E se revertendo negativamente no meu espírito, contra o meu espírito. Amém? Tudo bem? Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Diga para quem está do teu lado, você quer herdar o reino? Cuidado com a ira. Cuidado com a ira. O 22, em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Dá um alívio quando lê essa outra parte, né?
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu olhando aqui, eu estava pensando, todo esse fruto do Espírito, todas as faces do fruto do Espírito, parece que estão apontados para a ira, sim ou não? Porque o amor não deixa a ira crescer. Amém? O amor, apesar da indignação contra o erro, o amor cobre multidão de pecados. Amém? E eu posso olhar para aquela pessoa com amor, neutralizando os efeitos de uma ira maligna. Amém? Glória a Deus. Alegria, para mim, é como um escudo. Amém? É como um escudo. Pode vir tristeza, pode vir ódio, mas se eu tenho esse fruto na minha vida, ele rebate. Eu sou refratário à tristeza, a rancor, a angústia. Amém? Eu preciso cultivar isso aqui. Amém? Eu preciso cultivar, eu preciso permitir que esse escudo de alegria me proteja. Amém? Paz, apóstolo Paulo fala, que seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Amém? Se tem alguma coisa te preocupando, sejam em tudo conhecidas diante de Deus com súplicas, orações e ações de graças. E a paz de Cristo vai guardar os vossos corações. Vai guardar o seu sentimento, vai guardar a sua emoção. Amém? Uma notícia ruim, uma palavra, um ato de injustiça, natural brotar uma ansiedade, uma angústia. Pai, eu não posso ficar segurando isso. É como se a gente recebesse nas mãos umas brasas. Você já segurou brasa na sua mão? Não dá, né? Acesa, né? É bom, brasa é acesa. Acho que brasa é acesa. O carvão sozinho não é chama brasa. Não dá para segurar a brasa. Então, quando vem uma seta de agressão, e a ira aparece, se eu seguro isso nas minhas mãos, isso vai trazer destruição e morte. Eu vou ser ferido. Vai formar ferida na minha mão. Amém? A ponto de eu explodir. Ou a ponto de eu me acostumar com a agressão e planejar uma vingança. Ter uma motivação errada. Ou ter um coração cauterizado. Porque a brasa faz isso, ela cauteriza. Traz marcas. Amém? Então, se eu recebo algo que me motivou com uma indignação santa, ou uma injustiça, estou falando de coisas que vieram, assim, que não eram, eu não merecia. Não estou falando daquilo que você fez errado e as pessoas vieram contra a gente, amém? Se faz coisa errada, tem consequência. Mas eu estou falando, se eu seguro algo, se eu seguro a ira, se eu seguro a agressão, entrego diante de Deus com oração, súplica e ação de graça, e não permito que o fruto do Espírito, que é paz, guarde o meu coração, o próximo passo vai ser pior que o outro, que esse. Amém? Existe um caminho para vencer a ira. Existe um caminho para vencer as obras da carne. E esse caminho é dar lugar ao Espírito. Esse caminho é crucificar o velho eu. Amém? Entender que a vingança é dele, não é minha. Amém? Entender que eu devo amar as pessoas. E a Bíblia fala, não é amar o amigo, é amar o seu inimigo. Porque se eu amo o amigo, não tem vantagem nenhuma. Mas a Bíblia fala, você tem que amar o seu inimigo. E fazer o bem aos que te fazem mal. Nós não somos desse mundo, nós somos ETs. Amém? Nós somos ETs, porque temos que viver isso.
E, queridos, eu associo a esse assunto a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Temos falado, e é verdade, da manifestação do sobrenatural, é verdade. Mas também o mundo, os homens envolvidos em ira, em obras da carne, em destruição, estão querendo a manifestação dos filhos de Deus, que têm o amor para entregar, a alegria, a paz, ao invés do ódio, ao invés da destruição, amém? Alguém que oferece a outra face, que caminha mais uma milha, que entrega a capa também, amém? A manifestação dos filhos de Deus é assim também que se faz. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência, o que é paciência, pastor? É aquele jogo que a gente joga. Não. Paciência. O que é paciência? É a ciência da paz. Ó, isso eu inventei agora. Não, isso não foi revelação, não. Foi revelamento. Mas se eu... O que é paciência? Eu aceitar e não reagir. Aceitar. Deixar que a paz de Cristo tome conta da minha vida, amém? Deixar que a paz ocupe espaço. Sabe aquela história de contar até 3? Ou até 10? Tem gente que precisa contar até 1000. Para não explodir. Né? Isso é paciência. Né? Espera aí que eu preciso contar até 3. Eu preciso contar até 10. Antes de dar uma resposta. Amém? Isso é paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, olha aí, ira, mansidão tem tudo a ver, domínio próprio, amém? Ali fala temperança ou domínio próprio, amém? O que é domínio próprio? Dominar a si mesmo, amém? Dominar a si mesmo. Mas nós acabamos de ver que a ira deixa a pessoa cega e propensa a fazer loucuras. Amém? Estamos falando de antídotos. Eu quero falar mais de antídotos. Amém? Antídotos, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Amém? Trazendo salvação, livramento dessa ação do inferno. Amém? Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Amém? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. O fruto do Espírito como arma de combate às obras da carne. Todos os nove frutos do Espírito combatem a ira e combatem a raiva. Amém? Quem quer vencer a ira? Quem quer vencer a raiva? Amém? Quem quer, ao invés de ser um vulcão, uma chaleira a explodir, ser um manancial de águas tranquilas, amém? Ser um lugar de refrigério para aquele que está talvez te agredindo, amém? Glória a Deus por isso. Tem 2 textos que eu quero ler ainda com você. Dois agora, né? Daqui a pouco tem mais. Mateus 5. Mateus 5, 21. Lê para mim. Próximo. Jesus, você prestou atenção? Qualquer que sem motivo, se encolerizar com seu irmão, quer dizer que com motivo pode. Está escrito aí.
é aquela história da ira de Deus, amém? Eu só consigo entender isso desse jeito. No Velho Testamento, Jesus está dizendo, lá estava escrito, não matarás. Qualquer que matar, você vai ser réu de juízo. Jesus está dizendo, é mais do que isso. Não precisa matar fisicamente. Mas aquele que se encolarizar contra seu irmão, aquele que apontar o dedo, aquele que permitir crescer no seu coração ira, ódio, amém? Esse cara vai ser réu do sinédrio, esse cara vai ser preso, esse cara vai ser condenado ao inferno. Amém? Jesus veio trazer um valor mais interno. Amém? O Velho Testamento era mais físico, externo. Agora ele falou, não é somente matar fisicamente, mas você pode matar com a sua boca. Você pode destruir uma vida com fofoca, com intrigas. Amém? Uma vida pode ser destruída por uma contaminação, como diz assim, uma corrente de contaminação. Amém? Como diz aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Amém? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Você começa a contar uma história e as pessoas vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Amém? E Jesus está dizendo isso, que a ira e a raiva é a mesma coisa que um assassinato. Eu permitir que ira, que raiva tomem conta da minha vida contra alguém, para Deus é como se eu estivesse matando essa pessoa. E sou réu de homicídio. Amém? De assassinato. Se ela não se arrepende, ela vai para o inferno. O mesmo acontece com aquele que se ira com alguém e não busca reconciliação. Amém? A ira contínua é muito perigosa. Existem pessoas que não explodem, aparentemente são justas. Não olha para ela agora. Mas você sabe que de vez em quando ela explode. Né? Não olha. Tem gente assim, que parece ser manso, 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 manso. E tem uns que são mesmo. Existem pessoas que não explodem, aparentemente são justas, mas vão armazenando esse sentimento por dentro. Quando uma pessoa acumula ira, ela corre o risco de uma hora perder o controle. E como em muitos casos, fazer uma loucura ainda maior, como matar ou destruir algo ou agir violentamente. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Amém? Para seguir avançando em tudo que Deus tem para cada um de nós, antes de conquistar a cidade, devemos cuidar do nosso caráter. Devemos retirar tudo aquilo que pode ser uma arma nas mãos do nosso adversário. Amém? Ciúmes, inveja, raiva, ódio, inimizade. Para viver em domínio e senhorio, devemos dominar e governar a nossa alma. Amém? Para vencer a ira, não basta eu querer, não basta eu pedir perdão. Eu preciso mortificar dia a dia a minha carne. Amém? Eu preciso deixar dia a dia o meu eu morrer na cruz. Amém? E dia a dia o fruto do Espírito crescer, ser gerado, ser manifestado na minha vida. Amém? Rapidinho, 3 consequências da ira. Contendas e pecado. Provérbios 29:22. Pensei que vocês estavam dormindo. Tarso estava, que não falou glória a Deus. Falou baixinho, eu ouvi baixinho. Provérbios 29:22, lê aí. Consequências da ira, levantar contenda e pecado. Amém?
O homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica transgressões. Consequência da ira, a ira é contagiosa. Provérbios 22, 24 e 25. Aí, Tarsis. Provérbios 22, 24 e 25. Leia. Vinte e cinco. Que coisa! Não sejas companheiro do homem briguento ou do homem irado. Não sejas companheiro do homem irado, porque senão você vai aprender com ele. E isso vai ser um laço para a tua alma. A ira contagia, contamina. Amém? Lembra lá da novela? Eu vi umas cabeças fazendo assim. Lembra lá da novela? Associa. Amém? Um coração irado é coisa do diabo mesmo. Encontra outro coração disposto à ira. E ele aprende, e eles vão tramar juntos. Amém? Tudo é assim. Um coração ressentido, uma alma magoada e ressentida, não é que a pessoa encontra a outra do mesmo jeito? Para uma alimentar a outra? É assim a ira também. Todas aquelas obras da carne lá, que não é o tempo de estudo hoje, mas todas aquelas obras da carne, o diabo é que instiga, o pecado é que instiga. E se você dá lugar a uma delas, se você permite que uma dessas obras da carne se manifestem na sua vida, e falei aqui da ira, o diabo vai colocar pessoas à sua volta, ao seu redor, para te encontrarem, para conversarem com você com o mesmo sentimento. Com o engano de dizer, está vendo, não sou só eu, ele também está falando. Aí o diabo vem com o engano e você vai dando lugar, e você vai dando lugar. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E um abismo chama outro abismo. Amém? Uma ação maligna, um erro, um pecado chama outro, chama outro, chama outro, chama outro. A ponto de cauterizar. Amém? Lembra, a ira traz destruição. Lembra, a ira libera contenda e pecado. A ira é contagiosa. A ira cega. Amém? Outro aspecto outra consequência da ira, atrapalha as nossas orações. 1 Timóteo 2,8. Aí. 1 Timóteo 2,8. Leia. Amém? Se tem ira e tem contenda. Se tem ira e tem contenda, não tem mão santa para levantar. Amém? Se tem ira e tem contenda, não tem mão santa para levantar. Legal. Como vencer a ira? Repete comigo. Tome a decisão de descartá-la. Rejeite todos os espíritos de ira. Amém? Sabe, gente, é como se você visse uma criança mexendo com fogo. Criança de 1 ano e meio. Mexendo com fogo. Numa fogueira. É esse o risco que você corre. Alimentando a ira. Sendo atraído e engodado pela ira. Amém? Tome decisão de descartar, rejeite todos os espíritos de ira. Salmo 37:8, eu vou ler. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Amém? Deixa a ira, abandona o furor. Interessante que algumas expressões bíblicas que falam para a gente fugir. Com relação à prostituição, ele manda foge. Não apenas resiste, mas foge. E aqui ele está falando deixa, abandona. Exerça o domínio próprio.
Exerça a liberdade que Cristo te deu e abandona. Amém? Não brinque com isso. Não deixe nem brotar. Amém? Não deixe brotar. Nós temos que sair daqui hoje com uma convicção muito forte. Isso é algo muito venenoso, muito destruidor. A ira é algo muito destruidor. Amém? Não deve ter lugar na nossa vida. Amém? Efésios 4, 30 e 32. É outro texto. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha isso. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Amém? Como vencer a ira? Tome a decisão de descartá-la da sua vida. Decida isso. Amém? Ah, pastor, mas eu não consigo. Se você foi liberto em Cristo, você consegue. Amém? Se você se alimenta da palavra, você consegue. Amém? Porque é possível. Se está escrito é porque é possível. Amém? E uma grande arma aqui, talvez a mais... uma grande arma estratégica aqui, ceda seus direitos a Deus. Lembra que o texto que eu li em Deuteronômio? Minha é a vingança. Amém? Romanos 12, 19. Põe aí. Romanos 12, 19. Lê para mim. Amém? Ele está repetindo o que está escrito no Velho Testamento que nós lemos. Amém? Não vos vingueis, ceda seus direitos a Deus. Amém? Não fique querendo tirar satisfação. A pessoa falou, não fique querendo tirar satisfação, entregue ao Senhor. Amém? Entregue-se ao Senhor, renda os seus direitos a Deus. Ele que julga justamente, Ele vai defender a sua causa. Amém? Ah, quer dizer que o cristão agora tem que ser bobo e aceitar tudo? Não é isso, querido. Você é de outro mundo. Você pertence a outro reino. Nós pertencemos a outro reino. Amém? Nós pertencemos a outro reino. Se é ser bobo o que Jesus ensinou, alguém te bate numa face e mostra a outra, então é isso que eu quero ser. Aos olhos do mundo pode ser, mas aos olhos de Deus não. Amém? E importa agradar quem? A Deus. Amém? Nem aos homens e nem a nós mesmos. Amém? Mas se eu tenho convicção de que Deus vai defender a minha causa, que Ele é meu juiz, e que eu permito que o amor tome conta do meu coração, os frutos do Espírito, eu cedo os meus direitos a Deus. Deus, o Senhor tem o controle. E o Senhor me dá do teu amor, da tua paz, do teu domínio próprio, que é fruto do teu Espírito, para amar essa pessoa que está fazendo injustiça contra mim. Para amar esse adversário que a Bíblia ensina a fazer. Amém? É para nós essa carta, é para nós essa palavra. Amém? Não é para quem não tem Cristo. Isso só é possível por causa de Cristo. Amém? Isso só é possível por causa do Espírito de Deus em nós. Agora, nós temos o privilégio, o Espírito Santo está em nós. Temos a palavra, Cristo pagou o preço do nosso pecado, arrancou as algemas da escravidão. Então nós podemos vencer a ira. Amém? Essa é a boa notícia. Nós podemos vencer a ira. Amém? Provérbios 15, 1, um texto que eu sempre me lembro dele. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lê para mim aí. Ceda seus direitos a Deus, amém? Às vezes é tão fácil a gente responder, reagir com agressividade. Eu falo de mim, querido, não é de vocês que eu estou falando de mim mesmo.
Quantas vezes não é mais fácil reagir? E agora recebendo essa palavra, porque o apóstolo recebeu de Deus direção para falar isso hoje aqui, que bênção essa semana toda. É porque nós como igreja precisamos aprender a vencer a ira. Amém? Nós precisamos vencer a ira. A resposta branda desvia o furor. Sabe, vem aquela resposta, chega aqui na ponta da língua, engole. Engole seco. Me perdoa, querido, não era isso que eu queria fazer. Amém? Eu me distraí e errei. Amém? Eu lembro uma vez, a Márcia participamos de um curso com Jaime Kemp, e desde aquela época, faz séculos também. Ficou marcado no meu coração. O Jaime Kemp contava que ele estava numa conferência e parou o carro numa vaga de guia rebaixada. Estava tão cheio a região que parou numa guia rebaixada, ele não percebeu. E quando voltou, estava lá o cara espumando, a raiva do cachorro pegou nele, né? Espumando de ira, esses crentes, e ele chega e o cara cai em cima dele, e ele lembra que, ele conta que na hora ele falou, querido, me perdoe, eu não sabia, eu não percebi que era assim. Sei que ele falou com uma resposta branda, ele não foi no nível que ele estava. Quando ele falou isso, o homem murchou. Não, isso acontece mesmo, eu entendo, isso acontece, a gente às vezes não percebe. Por favor, toda vez que o senhor vier nessa igreja, pode parar aqui, não tem problema nenhum, pode parar aqui. Ele falou isso. Ele viveu essa experiência. Amém? Se ele vai agressivamente responder, a coisa ia parar na delegacia. Amém? Mas ele ganhou uma vaga naquela região, porque a resposta branda desvia o furor. Amém? É a ação da palavra, amém? Eu creio na palavra, então vou dar uma resposta branda, o furor tem que ir embora. Amém? Tem um inimigo falando mal de mim, eu o abençoo, proclamo bênção, abençoo, declaro amor. Brasas vivas estão amontoando na cabeça dele. Ou ele se resolve, ou a coisa vai queimar. Sim ou não? Se eu decido pela palavra, a palavra vai agir. Amém? Desenvolva a mansidão. Como vencer a ira? Ceda seus direitos a Deus. Tome a decisão de descartar a ira. Busque libertação e cura interior. Busque libertação e cura interior. Lembra da alma? A alma e o corpo contra o espírito? Eu preciso ter um coração limpo, um coração livre. Amém? Salmo 139 diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Amém? Como vencer a ira? Ceda seus direitos a Deus. Renuncie à ira. Busque libertação. Desenvolva mansidão. A palavra mansidão significa disposição tranquila e equilibrada de espírito. Disposição tranquila e equilibrada de espírito. Amém? Vamos orar? Tarsis, please. Essa palavra, nós temos a semana inteira para ficar meditando nela. Amém? Seja que tipo de ira que for, a tumus ou a orge, seja que tipo de atitude ou reação que a gente viva no nosso coração, nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nós, amém? E eu quero então ter mais tempo aqui com você para orarmos, para recebermos de Deus, liberarmos os antídotos de Deus, amém? Liberarmos nosso coração, liberarmos nossos sentimentos, nossos pensamentos, liberarmos perdão, fazermos o que Deus quer que façamos para vencer a ira e vencer o ódio, amém? Eu te convido a ficar de pé. Peço que o louvor possa subir também.
Queridos, uma coisa que nós temos aprendido nessa casa: não podemos receber nada de Deus se não houver arrependimento. Amém? Arrependimento. Então eu te convido enquanto o louvor se prepara, comece a se apresentar, se colocar diante de Deus para esse discernimento. Amém? Arrependimento por dar lugar a toda a obra da carne. Nós lemos o texto da carne. O poder, a obra da carne na nossa vida, o fruto da carne. Que você possa buscar a Deus agora e o Espírito Santo traga revelação para arrependimento de todo o fruto, de toda a obra, de toda a ação da carne na sua vida. Amém? Faça isso, não espere a adoração começar. Coloque o seu coração diante de Deus. Amém? Abra o seu coração, querido. Abra o seu coração. Arrependimento por dar lugar à obra da carne. Eu declaro que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, Ele quer trazer cura, Ele não quer trazer acusação, querido. Não estamos falando aqui de acusação, não. Hoje é um tempo, essa noite é um tempo de cura contra toda a obra da carne, especificamente contra a ira. No nome de Jesus, eu declaro agora, haja revelação do que está oculto e haja arrependimento por dar lugar a toda a obra da carne, a ira, no nome de Jesus. Abra sua boca e fale com o Senhor. Te adora, todas as nações se prostram ante o teu poder e o teu amor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és, Senhor.
se dobrará e toda língua confessará que só tu és Senhor. És adorado. Ore carabalabas. Santo, santo. Aleluia. Querido, enquanto os músicos tocam, eu quero que você repita essa oração comigo. Eu quero te conduzir a uma oração de arrependimento. Por favor, querido, abra a sua boca e declare comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero me arrepender por dar lugar a todo espírito, a todo sentimento de ira, de raiva, de vingança, de ódio na minha vida. Senhor, eu me arrependo por permitir que a carne ainda vença na minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Eu busco diante de Ti o fruto do Espírito Santo para que possa preencher a minha vida. Pai, eu luto não com armas naturais, mas com armas espirituais contra todo espírito de ódio, de vingança, de ira que me prende, no nome de Jesus. Querido, faça guerra, resista a esse espírito, resista a esse espírito. Peça, você já se arrependeu, no nome de Jesus eu declaro: você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado. Agora faça guerra, retira esse espírito, retira, faça guerra, retira esse espírito. Querido, se você lembra de uma situação específica, agora nessa situação, com aquela pessoa, com um ente querido, ou com um patrão, ou com qualquer outra circunstância, coloque isso para fora agora, no nome de Jesus. Desfaça agora o mal, devido àquela reação, devido àquela resposta, devido àquele sentimento, no nome de Jesus. Expulse o inferno deste relacionamento, no nome de Jesus. Oro condere cantarabalabalabalabalabas. Chorou com dororoborobo xeribada labalabalabas. E cantarabalabalabas. Oh, o Espírito do Senhor está pronto e disposto a tirar aventais de chumbo aqui. Ele quer tirar esses aventais de chumbo. Ele quer romper com esse peso. Querido, em nome de Jesus, abençoe o teu inimigo. Abençoe, libere agora, em nome de Jesus. Libere amor, libere prosperidade. Declare amor, declare perdão, no nome de Jesus. Libera, querido, libera as pessoas que estão presas por você. Libera você mesmo, querido, com perdão, em nome de Jesus. Querido, querido, são armas espirituais. São armas espirituais que você vence. Chorou com derebalabalabas. Eu quero dar a oportunidade, se você não conseguiu falar, se você não conseguiu liberar, vem aqui à frente. Nós vamos ajudar você. Se você não conseguiu perdoar, se você não conseguiu perdoar alguém, se você ainda sente um peso, você não conseguiu perdoar, liberar essa pessoa, você quiser, vem à frente. Eu quero dar mais uma oportunidade, eu quero dar mais um tempo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não quero te expor, querido, mas muitas vezes nós entendemos as situações difíceis, no nome de Jesus. Não saia daqui. Não saia daqui com esse avental de chumbo. Ore cantarabalabalabas.